Mulheres que mudaram eras, de Márcia Silva. Continuando no segundo capítulo, hoje iniciaremos o terceiro tópico: tempo de obedecer ao chamado do rei. Antes de Esté, Vasti era rainha. Ela foi deposta de sua posição porque desobedeceu a um chamado do rei. Ela não entendeu a seriedade daquele chamado. Mas você deve entender que o chamado do rei é algo sério e não pode ser ignorado, pois o rei exige obediência. Essas duas rainhas nos mostram dois tipos de liderança feminina e como elas afetam as pessoas à sua volta. Gostamos muito da história de Esther, mas muitas vezes nos comportamos como Vasti. Vamos falar sobre a desobediência de Vasti. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti. Porém, a rainha Vasti recusou vir. Esther, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Em muitos livros nos quais a história de Esther é descrita, encontramos comentários sobre as razões que levaram a rainha Vasti a recusar o chamado do rei. Alguns acreditam que ela se recusou porque o rei, os seus convidados estavam embriagados, mas sua atitude mostra que ela não conhecia o rei, pois não atender a um chamado dele quebraria o protocolo real. Não atender o rei nessas condições certamente atrairia sua ira. As mulheres que já conviveram com um pai ou marido alcoólatra sabem que o homem bêbado pode ser violento. A melhor maneira de lidar com alguém nessas condições é não tentar provocá-lo. Mas a rainha não considerou isso, decidindo com base em suas razões pessoais e desconsiderando a autoridade do rei sobre ela. O tempo de obedecer ao chamado do rei nos fala do tempo de discernir o chamado de Deus e responder a ele. A história de Vasti tem se repetido inúmeras vezes na história de muitos que têm desobedecido ao chamado do rei, ainda que por razões lógicas. Deus chama cada um de seus filhos para participar da edificação da sua igreja, a noiva de Cristo, e espera sua obediência, mas ele não obriga ninguém a fazer isso. A raiz da desobediência são uma mente que não discerne a vontade de Deus e um coração que não ama a sua vontade. A queda no Éden comprova isso. Uma mensagem para refletir. A raiz da desobediência são uma mente que não discerne a vontade de Deus e um coração que não ama sua vontade. A Bíblia mostra que Eva desobedeceu porque foi enganada e Adão porque amou mais a sua mulher do que a Deus. O rei Saul desobedeceu porque teve medo de ser rejeitado pelo povo. O profeta Jonas porque acreditava que a cidade de Nínive merecia punição e não salvação. O jovem rico que encontrou Jesus porque seu coração estava nas riquezas. Atrás da desobediência a Deus sempre existe um motivo humano, mas isso não a torna aceitável, pois desobediência é pecado. Contudo, não desobedecemos apenas quando não fazemos o que Deus mandou, mas também é possível desobedecer fazendo algo que Ele não nos mandou fazer. Quando moramos na Inglaterra, meu esposo ministrou em uma igreja de brasileiros durante alguns meses. E no final desse tempo, muitos foram transformados pelo ensino da palavra. Então ele recebeu um convite para abrir igreja na Europa e me perguntou o que eu pensava sobre isso. Apenas respondi que eu não tinha chamado para nenhum país, mas se ele tivesse, eu o acompanharia. Porém, ele também não tinha, e depois disso, Deus nos trouxe de volta para o Brasil. Tenha cuidado, porque nem todas as portas que aparecem à sua frente são abertas por Deus. E você corre o risco de desobedecer ainda que sua intenção seja obedecer-lhe.
Muitos têm feito isso, mas a desobediência sempre tem consequências. No caso de Vasti, foram duas consequências sérias. Em primeiro lugar, ela ofendeu o rei. Em segundo lugar, ela atraiu a ira do rei. Eu convido você para refletir sobre este texto e fazer as suas anotações no seu devocional diário. Eu espero por você no nosso próximo vídeo. Até breve!